sintam-se abraçados e amados por essa igreja. Uma igreja que prega a palavra, mas que ama. Uma igreja que verdadeiramente é conhecida pelo amor. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo uma caminhada na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Na carta aos Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos, em nome de Jesus, encerrar o verso 13 e 14. Eu espero que sim. Espero que sim. Estou começando as mensagens, não estou conseguindo terminar mais. Gálatas, capítulo 3. Aqueles amados irmãos que não tiver Bíblia, vai estar exposto aqui no Data Show, tá? Minha amada irmã Régia já está doando a Bíblia ali para a irmã. Amém. E as irmãs que estão aí, não sei se é irmão ou se eu estou profetizando que vão ser, viu? Vocês que estão aí atrás, é uma bênção de Deus isso aqui. É profeta através da palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, do verso 13 e 14, a gente encerra. O tema é Cristo nos libertou da maldição para a salvação. Esse é um tema. Pastor, nós estávamos em maldição, sim. Em maldição. E Cristo, Ele nos liberta da maldição. Eu quero que você preste bem atenção no tema. Cristo nos libertou da maldição para a salvação. Isso é bênção de Deus. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim. Os amados irmãos acompanhem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Amém? Eu peço mais uma vez que você curve sua cabeça, baixe sua fronte, para que dessa feita nós possamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, por essa primeira parte. E agora, Pai, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para compreender a Tua palavra, que é revelada, que é inspirada, mas que a Tua igreja precisa de iluminação. Não só a Tua igreja, ó Deus, mas todos aqueles que verdadeiramente querem, ó Deus, fazer parte do reino eterno de Deus. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que nós possamos estar nesse momento com os ouvidos sensíveis, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Essa é nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, quando a gente lê esse texto, 2 versículos, talvez é um dos versículos mais poderosos do Evangelho, do Novo Testamento. E o que é que tem a ver esses 2 versículos aqui, pastor? Tem a ver como substituição, tá? Da condenação para a salvação. Então eu quero que vocês lembrem disso nessa noite, tá? Substituição. Jesus, Ele nos substituiu. E aqui nós vamos ver 3 grandes verdades. A primeira é, a gente leu aqui, ó. Havia uma maldição, Cristo nos resgatou. Havia uma maldição. Aqueles sem Cristo continuam hoje, pastor, continuam. O segundo ponto é que Cristo assumiu essa maldição no nosso lugar. E agora, eis a boa notícia, o terceiro ponto. Agora existem bênçãos disponíveis para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está tudo o que Deus quer nas nossas vidas. Aqui, Paulo não está somente falando de doutrina, meus amados irmãos, mas ele está falando de algo mais profundo. Paulo está falando aqui da eternidade. O que vai depender a nossa eternidade está justamente nesse contexto. O texto, eu vou voltar, vou bater, vou moer nesse texto com palavras repetidas para que nós possamos entender nessa noite. Que esse texto nos ensina que Deus, Ele literalmente, na pessoa de Jesus, Jesus assume a maldição, para que nós pudéssemos ter bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, unicamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Por isso que ele começa dizendo: Cristo nos resgatou. Aqui é uma virada, é uma mudança completamente de rota, de conduta. Deus, ele nos resgatou. Depois da escuridão, homens e mulheres que vivem sem Cristo estão na escuridão, estão em trevas. Quando a gente lê do verso 12 ao 14, é justamente isso. 10 ao 12, maldição, a impossibilidade de chegar a Cristo, a impossibilidade de ver Deus verdadeiramente, porque nós só conseguimos ver Deus, só conseguimos ter essa salvação através do que Cristo fez por nós, e agora nós temos acesso direto ao Pai. Então é isso que ele está falando para nós nessa noite, da maldição para a salvação, a impossibilidade da salvação pelas nossas próprias obras ou pelas obras da lei. O que ele está falando nessa noite é vida eterna e condenação, e ele nos tirou da condenação e nos trouxe para a salvação através de Cristo. No verso 10 ele vai bater, moer, nós estávamos debaixo da maldição. Verso 10, só para a gente pegar o contexto, ó, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Versículo 10, ó, pois todos. Ele não está dizendo alguns. Aqui o apóstolo Paulo está generalizando, sim. Todos é todos. Todos não é alguns. Todos são todos. Todos. Que pensam que podem viver sozinhos, que pensam que as obras da lei podem salvar, que pensam que os nossos próprios atos podem nos salvar. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Estão debaixo da maldição. Debaixo da maldição. Mas ele traz uma boa notícia agora no verso 13. A boa notícia é que Cristo nos resgatou. Olha o que ele diz no verso 13: Cristo nos resgatou. E nós podemos fazer uma pergunta nessa noite: quem nos resgatou? Quem nos resgatou? A resposta: Cristo. Não foi todos os santos, não. Não foi as nossas boas obras, não. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu faço, mas Cristo nos resgatou. E esse nome aqui, ele é um nome poderoso. O que ele está dizendo aqui é o título de Jesus, o Messias de Deus, o escolhido de Deus, o prometido de Deus, o Filho de Deus, a saber, nos resgatou. E aqui é liberdade. Estávamos condenados, e ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, salvação. Por isso que o tema é esse, justamente esse, da condenação para a salvação em Cristo. Porque Cristo não é um mero homem, não. Cristo é o Deus homem, o Deus que se fez homem para nos salvar. E é interessante que agora nós fizemos a primeira pergunta: quem nos salvou? Cristo, o Filho de Deus, o Filho vivo de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, que vive, que está com a história nas suas mãos, aquele que é a imagem completa do ser de Deus. Foi Ele que nos resgatou. Mas a pergunta é: o que Ele fez? Primeiro, quem fez? Cristo. Agora, o que Ele fez? Está aí, Ele nos resgatou. Quem fez? Cristo. O que Ele fez? Ele nos resgatou. Quando nós fazemos uma análise profunda desse texto, mergulhando em cada detalhe, indo atrás, buscar a magia, a beleza desse texto, a magnitude desse texto, nós vamos perceber que a palavra aqui é que nós fomos comprados, literalmente comprados. A palavra aqui tem 3 significados: comprar de volta, resgatar por um preço, e o preço foi o preço de sangue, e libertar mediante um pagamento. O pagamento foi sua morte. Que maravilha! Comprou de volta, porque nós estávamos perdidos. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, pagando um preço. Qual foi o preço? A cruz do Calvário, a morte de Cristo, para nos libertar mediante um pagamento, o seu sangue derramado em nosso favor. Por isso nós estamos hoje aqui. E aqui, quando você pega o verbo, é maravilhoso. O verbo é maravilhoso no grego.
porque é uma ação contínua, completa e definitiva. Ele nos salvou no passado e continua nos salvando hoje. Ele nos resgatou e continua nos resgatando. Não há mais como voltar atrás. A partir do momento que Ele nos resgata, nós não podemos mais voltar atrás. Por isso que aqueles que foram resgatados não voltam atrás, não retrocedem, não voltam atrás, mas continuam, porque o resgate foi completo. As proporções aqui é Cristo já nos resgatou. Cristo, Ele não está tentando nos resgatar, Ele já nos resgatou. Que dia, pastor? Hoje, no dia que nós cremos. Que dia, pastor? No dia que Ele morreu na cruz do Calvário, no dia que nós cremos nele. Foi um resgate. Ele fez, Ele está fazendo ainda, mas Ele já pagou o preço do nosso resgate, meus amados irmãos. Foi completo e definitivo. Por isso nós estamos aqui como igreja, e esse conceito ele é amplo. Resgate tem a ver com redenção, salvação. Essa é a palavra usada, redenção. Quando você olha para o contexto que Paulo escreve, ele está falando porque essa igreja sabia, era na época que havia escravos. Era comprar um escravo que estava literalmente ali, debaixo do feitor. Comprar, libertar, comprar com sangue, pagar o preço. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O resgate foi completo. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço do nosso resgate com sua morte, com o seu sangue. Quando a gente chega lá em Levítico, tinha a ver também com propriedade. A propriedade que era vendida para outras pessoas, a pessoa tinha direito novamente de chegar e comprar aquela propriedade. E nós hoje somos o quê? Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos uma herança que é o céu. Quando nós pegamos aqui, Cristo fez tudo isso por nós. Ele nos comprou, porque nós éramos escravos do pecado. Ele nos comprou, porque nós éramos escravos do pecado. Ele nos libertou do cativeiro de Satanás, aqueles que estão debaixo da maldição, da lei, mas também das inclinações da carne, e nos restaurou. Com o que, pastor? Agora somos filhos de Deus, herança de Cristo, herança de Deus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Meus irmãos, essa afirmação aqui ela é maravilhosa. Cristo, Ele nos resgatou. Aqui é um pilar central do cristianismo, é a doutrina da redenção. Representa justamente a obra redentora e completa de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que o texto é belíssimo e nós não podemos avançar, nós temos que ir devagarzinho. Esse resgate, essa redenção, envolve libertação da humanidade. Só somos libertados verdadeiramente se nós tivermos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. Verdade, resgate verdadeiro somente com Cristo. Ele nos resgatou de um estado de quê, pastor? De um estado de escravidão espiritual. O homem sem Deus, o homem sem Cristo. Quando eu falo homem, eu falei a humanidade. Está com o véu da incredulidade no rosto, não consegue ver. As pessoas falam, mas eles não conseguem ver. As consequências são terríveis dessas pessoas que não conseguem ver. Mas Deus, Ele nos resgatou da escravidão espiritual. O preço que foi pago, o alto preço, que foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, é redenção, resgate e redenção. Essa é a palavra. Resgate tem a ver com libertação de um cativeiro, trevas. Nós éramos prisioneiros, era como se nós estivéssemos literalmente num presídio de um por um, que você não pode andar, falar. Não, você não tem ninguém, você está em escuridão. E Deus, Ele nos tira das trevas, nos liberta. A libertação literalmente da escravidão, porque nós não conseguimos ver literalmente sem a luz de Cristo, por isso que Ele nos resgata. E é interessante que se você for pegar toda a Bíblia, Ele vai dizer, eu não te libertei com ouro, prata ou pedras preciosas, eu te libertei com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É essa libertação. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedras preciosas, não, mas um sacrifício único de Cristo, pagando um resgate, nos substituindo. Por isso que a palavra da noite é substituição. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. A maldição da lei, porque ninguém consegue cumprir totalmente. Eu falei, refalei, trifalei, não sei nem se existe essa palavra, 3 vezes, falando, ninguém consegue, porque tem que cumprir toda a lei, é impossível. A pergunta é, do que foi que Cristo nos resgatou? Terceira pergunta da noite. Do que Cristo nos resgatou? A primeira coisa, quando a gente lê toda a palavra de Deus, ele vai dizer que o homem sem Cristo, ele está em trevas. A primeira libertação é do poder das trevas, do domínio do mal, dos principados e potestades, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira coisa é que Ele nos libertou. De que Ele nos libertou? Do poder das trevas, da escuridão. Outra coisa que Ele nos libertou, da ira divina de Deus. Deus é amor, mas Ele voltará, porque o justo juiz voltará para julgar as nações. Mas nós já temos uma sentença, e a nossa sentença é de absolvição, a nossa sentença é de céu, por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos todas as garantias. Pastor, do que foi que Ele nos resgatou? Ele nos resgatou do poder do pecado, porque o pecado, ele leva para a morte. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. E nós temos que entender essa dimensão, substituição. A doutrina que vai destacar que Cristo, como o justo justificador, nos substituindo. É belíssima isso. É como se fosse Ele ocupando o nosso lugar. Quando a gente pega aqui uma imagem, a imagem de um condenado. Aquele condenado que está no corredor da morte, pronto para ser executado, e Cristo diz, eu vou substituir ele. Eu vou substituí-la na cruz do Calvário. É isso que Ele fez por nós. Eu vou pedir a Ícaro para colocar bem aqui, Ícaro, 1 Pedro 3:18, para mostrar que Ele ocupou o nosso lugar, Ele nos substituiu, 1 Pedro 3:18. Vamos ler, igreja, ó. Vamos aqui, ó. Pois também... O que é que ele está dizendo aqui, ó? Cristo também padeceu, morreu por nós, uma única vez. Por quê? Pelos nossos pecados. Estávamos no vale da sombra da morte, pecador, o justo, que era Cristo, morreu pelos injustos, nós, para nos conduzir, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas ressuscitou ao terceiro dia, mas vivificando o Espírito nosso, matando a nossa carne, matando o velho homem, dando vida espiritual nas regiões celestiais. Foi isso que Ele fez por nós, guiados pelo Espírito Santo, o ser humano mudando completamente, sendo transformado. Ele não só nos substituiu, Ele nos transformou. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida. Hoje nós somos novas criaturas, filhos de Deus a saber. Por isso que isso, meus amados irmãos, Deus nunca anula a responsabilidade do homem. O resgate é um presente gratuito de Deus. Deus nos dá salvação, resgate. Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mas agora nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Confiar em tudo que Ele fez por nós. Eu acredito, eu confio, eu creio nesse Jesus, que Ele é o Filho de Deus a saber. Ele nunca tirou a responsabilidade do homem, não para salvar, mas para confiar nele, confiar completamente nele, crer que o nosso Redentor vive, crer que Ele é um Filho de Deus a saber. Nós temos que ter essa convicção, fé, crer que Cristo fez isso por nós. Às vezes é difícil entender. Muitas pessoas não entendem. Por quê, pastor? Porque não vivem.
Crer aqui é confiar e entregar completamente a Ele as nossas vidas, o que Ele fez por nós. E isso vai gerar no nosso coração o que, pastor? Amor, gratidão, amor pelos vizinhos, amor pelo próximo. Quem é o seu próximo nesse momento? Quem está ao seu lado? Gratidão a Deus pelo que Ele fez. Gratidão e amor, isso gera em nossos corações. É isso que gera. O resumo desse resgate é operado por Cristo. Foi Ele que operou. É uma ação divina. Ele reverte a condição do homem, da humanidade. Trevas traz para a luz. Ele tira do lamaçal, da sujeira, do engano, do mundo, das potestades do ar que estão aí fora, e nos traz, e nos limpa, e nos dá banho, e nos limpa, e nos purifica, e nos mostra agora como nós somos novas criaturas. Ele faz tudo isso por nós, Ele fez tudo isso por nós. E agora eu tenho que viver uma vida que agrada a Ele, comunhão, unidade, amor uns pelos outros. Eu demonstro tudo isso na prática, é demonstração, é vida natural. Isso vai acontecer espontaneamente no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Creem em Jesus Cristo, por isso que, voltando para lá, para o capítulo 3, no verso 13 lá, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele diz maldição da lei, nunca foi que a lei é ruim, mas é o problema do pecado, é o problema de você não conseguir viver por ela, obedecer completamente ela. É isso que ele estava dizendo, é isso que ele está dizendo para a sua igreja aqui. Nós antes, sem Deus, estávamos perdidos. Eu falei sobre isso, sobre a ira, sobre o julgamento, destinados à morte. Porque era maldição, tudo isso traz maldição. Eu cansei de falar, a lei é boa, perfeita, o mandamento é bom, mas o problema é o pecado. Por isso que a lei aponta para um Salvador, a lei aponta para Cristo, a necessidade de um Salvador, de um Redentor, porque nós não conseguimos cumpri-la completamente, e Ele cumpriu cabalmente por nós. Completamente, por isso nós estamos aqui nessa noite. Olha o que é que Ele fez, fazendo-se maldição no nosso lugar. Ele nos substituiu, fazendo-se maldição no nosso lugar. É uma declaração extraordinária essa. Porque a palavra mágica que eu falei, talvez a igreja nem lembre mais, mas substituição, nos substituiu. Uma das declarações mais chocantes da Bíblia, mais belas da Bíblia. Que texto maravilhoso. Em nosso favor, em nosso lugar, substituição completa. O nosso substituto perfeito, substituindo os imperfeitos, trocando de lugar, fazendo-se por nós substituto, o meu fiador, o meu redentor, aquele que me substituiu. É isso que ele está dizendo aqui. Completamente me substituiu, tomou o meu lugar, levou sobre si todos os meus pecados, os nossos pecados. Meus amados irmãos, Cristo, Ele não apenas levou a maldição, Ele carregou toda a nossa maldição, nos limpou completamente, Ele se fez, olha o que é que Ele disse, naquele momento Ele foi maldito em nosso lugar. São palavras fortes do apóstolo Paulo, para mostrar a importância do sacrifício de Cristo. Em nosso lugar, fazendo-se Ele próprio. Que palavra é essa, meus irmãos? Isso é o Evangelho, a coisa mais linda do mundo. Uma pessoa perfeita substituiu os imperfeitos. É isso que acontece. Corredor da morte. É como um autor disse, é como antes nós estivéssemos no corredor da morte. A cena nos filmes de Hollywood é onde tem o corredor da morte e eles ficam gritando: homem vivo morto, porque aquele homem está a alguns passos de ser morto, e ele vai passando e uma cela bate e diz: homem vivo morto, homem vivo morto. Eles começam a gritar, porque ele está vivo, mas ele já está morto. Quando ele passar pelo corredor da morte, ele está morto. E Cristo nos viu, nós íamos nesse corredor,
para essa condenação, para essa morte, não só física. Se fosse física era ótimo, mas para essa morte espiritual. E os outros gritaram do lado, homens e mulheres vivos, mortos. Aí Deus foi lá e colocou seu Filho no nosso lugar, nos substituiu, nos amou incondicionalmente, se fez maldito por nós. A doutrina da substituição nos tirou do corredor da morte. Aqui está a essência do Evangelho, o aroma do Evangelho, a substituição do nosso Senhor em nosso favor, tomando o nosso lugar, morrendo a nossa morte, sofrendo o sofrimento que era nosso. Às vezes alguém pisa no dedo do pé da gente e a gente pensa que é sofrimento. Não, quem mais sofreu foi o nosso Senhor em nos substituir completamente. Meus amados irmãos, estamos aqui hoje. Sejamos gratos a Ele. Tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte e sofreu o que era o nosso sofrimento. A penalidade que Ele pagou, uma punição indevida que Ele foi espontaneamente em nosso lugar, a ira de Deus sendo derramada pelo justo, o pagamento pelos nossos pecados, meus amados irmãos. Isaías parece que está aos pés da cruz, né? Não tem como a gente não ligar Isaías. Coloque bem aqui. Eu ia passar, mas eu vou colocar. Isaías 53, 4 ao 6. Eu quero ler junto com a igreja. É justamente isso. Ele tomando sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, cada gota de sangue, nós fomos sarados através do que Ele fez. Isaías 53, do 4 ao 6. Eu queria ler junto com a igreja. Vamos, igreja? Certamente Ele tomou sobre si Amém. Foi isso que Ele fez por nós. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que eu sinto hoje aqui na terra de dor é quase nada, porque Ele levou. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, restaurados, substituídos por Ele. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus por nós. Quando a gente pega um texto aqui, paralelo, a gente vai ver que aquele que não conheceu o pecado nos substituiu. Coloque bem aqui, Ícaro, 2 Coríntios 5, 21. 1 Coríntios 5, 21, eu gostaria de ler com a igreja novamente. Vamos lá, igreja. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele... Isso é sensacional, meus amados irmãos. Isso é sensacional, que coisa linda. Aquele que não conheceu o pecado. Quando diz conheceu aquele sem pecado, quem mais falou de pecado foi Jesus. Mas aquele sem pecado, puro, santo, justo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, naquele momento onde Ele estava sendo levado na cruz. Todos os pecados do povo de Deus estavam sendo lançados sobre Ele. E Ele vai dizer aqui, para que nele, justamente nele, em Cristo, isso é sensacional, fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que agora Ele não olha mais para você como pecador, Ele olha para a justiça de Cristo em você, a justiça de Cristo sobre nós. É a doutrina da grande substituição, é a doutrina daquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Cristo puro, nós impuros.
Cristo, puro e sem pecado, se fez pecado. Nós éramos pecadores e agora tomamos a sua justiça. Que coisa belíssima! A justiça de Cristo sobre nós. Cristo levou a nossa maldição e agora nos mostra limpos, puros, diante de Deus, não perfeitos. Perfeição só no céu, aqui não. Aqui não. Aqui é sempre lugar para mais um pecador. Entre pelas portas adentro e fique até a volta do Senhor, com seus irmãos, junto, em unidade, como o corpo de Cristo. Perfeição só no céu. Aqui é uma preparação, construção. E agora nós recebemos o que? As suas bênçãos espirituais. Cristo, aquele que sofreu a condenação em nosso lugar, para que nós possamos ser justos diante de Deus no grande tribunal de Cristo. Ele vai bater com o martelo e diz: sentença dada, sentença definida, os meus salvos estão à direita. Sentença dada, sentença definida, os meus salvos estão à direita, e aqueles que não creram em mim à esquerda. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo. E para isso ele teve que ser pendurado no madeiro. Quando diz ele se fez maldição em nosso lugar. Tinha o mandamento lá em Levítico. Por isso que só é mandamento lá em Levítico. Tem que contar. São muitos. Muitos. Mas um deles dizia assim: aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Por isso, naquele momento, ele levou sobre si a maldição de todo aquele que nele crê. Quando a gente lê os 5 primeiros livros, os livros da lei, havia uma execução, justamente para os criminosos. E Cristo foi em nosso lugar. Cristo nos substituiu. O corpo era pendurado no madeiro, ou num pé de árvore, ou num poste de pau, era isso. Era isso. E lá em Levítico, e nos livros da lei vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Exemplo, Judas, foi pendurado no madeiro, enforcado, por causa da desobediência. Então era maldito, e ele se fez isso em nosso lugar, nos substituindo. E é interessante que, quando a gente lê Atos, a gente vê o plano soberano de Deus, mas ao mesmo tempo vai dizer, eles são culpados. Eles sabiam. É como se eles dissessem, os religiosos: como é que ele pode ser filho de Deus se ele é maldito de Deus? Vamos ler Atos, só para a gente entender o contexto aqui do madeiro, para a gente entender essa substituição. Atos 5:30. Para mostrar que não era condenação, mas era salvação. Atos, olha o que é que ele diz, meus irmãos. Vamos ler aqui juntos. Aqui, está aqui no Data Show, vamos lá. O Deus dos nossos pais. A leitura foi toda falhada aí. Um estava lá em Araripina, outros em São Paulo. Vamos de novo. O Deus... morreu no madeiro, mas nosso Deus e Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Por isso nós estamos aqui hoje, não pelo um Deus que foi somente pendurado no madeiro, numa cruz, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Por isso que é cruz vazia, túmulo vazio, trono habitado. Preste atenção, cruz vazia, túmulo vazio, trono habitado. Ele governa todas as coisas. Por isso que isso é uma ironia para os religiosos da época de Jesus e os religiosos de hoje também. Os judeus crucificaram, pensando, o que era que eles pensavam naquela época? Vai ser maldito de Deus, está pendurado. Deus o rejeitou. Não! A cruz prova que Jesus é o Messias. Por isso,
sem o Cristo, sem o Messias, todos, literalmente, meus amados irmãos, todos estão cegos, estão no engano religioso. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. A realidade aqui é totalmente diferente. Naquele momento ele era maldito de Deus, mas ele foi maldito pelos nossos pecados, porque ele carregou os nossos pecados. Ele foi rejeitado, sim, mas era para nos substituir em nosso lugar. A cruz mostrando quem ele é, o que ele fez para nos salvar, para nos resgatar. A crucificação de Cristo, quando ele é crucificado, quando ele dá o último suspiro e diz ao Pai: Pai, está consumado, eu paguei o preço. Eu paguei o preço por eles. Por isso que eles estão aqui, Pai, nessa noite. O preço foi pago. O preço foi pago completamente. Aquele que suportou todas as dores, toda a humilhação na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar hoje aqui de pé. Todo tipo de exposição física, mental, psicológica, Cristo sofreu naquele momento em nosso favor. Zombaria, perseguição, vários e vários açoites, abandono. Naquele momento ele foi abandonado, os discípulos fugiram, todos os abandonaram. Pedro negou ele 3 vezes. As multidões que clamavam hosana nas maiores alturas, depois, naquele momento, já estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucificam, para vocês perceberem. E Jesus olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus, nos dando e nos mostrando que há salvação para o pior dos pecadores. Um dia quem estava fora da barca era eu. Um dia éramos nós que estávamos fora. Por isso nós temos que ter misericórdia e continuar pregando o evangelho da salvação. A palavra de Deus vai dizer que o cálice da ira de Deus foi completamente derramado sobre ele. Ele clamou em alta voz, dor, sofrimento em nosso lugar. Quando os religiosos pensaram, né? É o momento mais sombrio da história. Acabou, não tem mais jeito. Não se mantém em pé o cristianismo. E Jesus ressuscita ao 3º dia. A história é a partir dele. Que dia é hoje? Hoje é quanto? 18/3/2026, depois de Cristo. Tudo é por meio dele, o Filho de Deus. Naquele momento eles pensaram que não, houve uma ruptura entre o pai e o filho. Não, ele não é nem filho. Eles não entenderam que Cristo tinha que sofrer e levar os nossos pecados. É isso que acontece. Fica uma pergunta agora para a gente nessa noite. Por que o Pai fez isso? Por quê? Porque, meus amados irmãos, a resposta é: a justiça de Cristo exigia um pagamento. O amor de Deus proveu o próprio pagamento, que era o seu Filho nos substituindo. A sabedoria de Deus, quando aqueles homens pensavam que era loucura, era o plano eterno de redenção na história da humanidade para nos salvar, para nos resgatar. O justo que justifica pecadores. Esse era o plano, é esse o plano eterno nas nossas vidas, o plano da substituição. É isso que ele fez, é isso que ele fez. O justo punindo o pecado no Santo de Deus, no Santo Filho de Deus, o seu próprio Filho, para perdoar pecadores. Essa é a resposta de Cristo, fazendo tudo isso por nós. A justiça foi completa na cruz do Calvário. O preço do resgate, meus irmãos, não foi fácil. Custou tudo, custou o seu filho, custou todo o sangue derramado na cruz do Calvário, todo ele foi derramado. O preço não foi
como eu já falei, ouro, prata, pedras preciosas, não, ou boas obras, não, ou esforço humano, não. Foi a obra completa do nosso Senhor, que fez isso por nós. O preço foi o sangue derramado, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amado irmão e irmã, eis a boa notícia. Você foi comprado, você foi comprada, você foi lavada, você foi lavado completamente com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, tem um valor? Tem. E o valor é o sangue de Cristo, lhe purificando na cruz do Calvário. Por isso, agora, quando a gente olha para cada um de vocês, para cada um de nós olhamos agora e não há mais pertencimento de vida a nós mesmos, não. Eu não pertenço mais a mim mesmo, não. Pastor, eu pertenço a quem? A Cristo Jesus nosso Senhor. A Cristo que nos libertou, a Cristo que nos resgatou. Agora eu pertenço totalmente e completamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu tenho que viver agora, trazendo para nossas vidas atuais, uma vida de santidade, de separação. Por isso que nós temos que cuidar daquilo aonde Ele habita. Aonde Ele habita? Em templos feitos por mãos humanas? Não. Ele tem uma casa, Ele tem uma morada, e essa casa, essa morada é você. Templo, morada do Espírito Santo de Deus. Você se tornou isso agora para ser santo, uma vida separada. Por isso nós não podemos macular aquilo que Deus santificou. Uma vida pregressa foi totalmente lavada, limpada. Agora nós vamos tentar. Pastor, qual é a coisa que mostra que eu verdadeiramente sou salvo? Quando você luta contra você mesmo. Não é contra você, quando você luta contra o diabo, não. A luta começa aqui. A carne milita contra o espírito. Quem vai vencer é aquele que está sendo mais alimentado. Santidade. Por isso nós temos que manter o corpo puro, santo. Vai ser uma luta. Quando eu erro e caio, eu tenho o quê? Um advogado justo e fiel que está no céu para nos perdoar e eu possa recomeçar. É isso que Deus quer das nossas vidas. Lembrando, tá? Toda maldição foi removida. Toda. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem até uma música, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Vamos cantar ela no final, viu, Juliane? Estou animado hoje. A gente fechar com ela. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. A ira foi aplacada, abrandada pelo nosso Senhor e Salvador. Pastor, Deus continua irado, pode ter certeza. É só ver como é que está a humanidade aí. Ele já levantou o seu braço de justiça. E Ele levanta quem Ele quer, Ele é Deus. Se Ele quiser levantar um Nabucodonosor hoje, só com outro nome Ele levanta. Um Ciro Ele levanta. Para julgar as nações, por causa da sua idolatria, por causa da sua imoralidade, por causa da corrupção que anda o país. O chicote de Deus continua do mesmo jeito. Não para os seus. Os seus estão debaixo da onipotente mão do Senhor. Estão garantidos, estão salvos, estão protegidos. Lembra da galinha? Protege os seus pintinhos. Os seus filhos estão protegidos. Protegidos completamente. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos minimizar o efeito. O efeito de lá da cruz. Não podemos minimizar de maneira alguma a perfeição da cruz. Não é só um exemplo de amor, não é. Não é só um mártir que foi martirizado e morreu na cruz do Calvário, não. É o próprio Filho de Deus, a saber, fazendo-se maldito, levando sobre si os nossos pecados, nos curando, nos libertando, nos salvando, nos perdoando. É isso que Ele fez por nós. Foi isso que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E Ele encerra, verso 14, a gente passar para os próximos, em nome de Jesus. Olha o que é que Ele diz no finalzinho.
Versículo 14, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção sempre foi para todas as nações. Ele está citando de novo Gênesis 12. Através de ti, Abraão, do teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era ter um povo, um só povo, judeus e gentios, formando um só povo. Que povo? O povo de Deus. Que povo? A sua igreja. Que povo? As suas ovelhas. Que povo? Os seus filhos. O plano de Deus sempre foi outro, sempre foi esse. Olha o que é que ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, sempre foi. Tem pastor que prega assim, e eu fico olhando, meu Deus, se os judeus não tivessem negado Deus ou Jesus, a bênção não vinha para os gentios, cai por terra aqui, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. É interessante isso, sempre foi por Cristo. Não existe dois caminhos, não existe atalhos, não existe duas árvores, existe só um caminho, Jesus, através de Cristo. Por quê, pastor? O escritor de Hebreus, ele diz isso. A descendência de Abraão era o descendente, o Messias, aonde ligaria todos. Pastor, quem são todos? Todos aqueles que vão crer. A bênção de Abraão chegasse. É isso que Paulo está dizendo. A promessa sempre foi para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui hoje nessa noite. A bênção sempre foi para você. E que Deus possa trazer a sua família, aos seus vizinhos, aos seus filhos, maridos ou esposas que ainda não tiveram uma experiência com Deus. Que bênçãos são essas, pastor? Justificação, santificação, glorificação, perdão de pecados, são várias. Todas elas foi nos dada gratuitamente, filiação. Não somos mais bastardos, mas filhos de Deus, a saber, filhos. A promessa era para nós, os gentios. Promessa, herança, filiação, justificação, glorificação, vida eterna. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, para os filhos de Deus, desde o princípio até o último soar da trombeta que já está tocando, já começou. Todas as bênçãos, quais são elas, pastor? Eleição, chamado, se você não gosta, eu vou botar mesmo aqui para você começar a gostar, predestinação, redenção, perdão de pecados. Eu amo essas palavras. Selo do Espírito Santo e herança garantida. Se ele pudesse, eu amo. Tem pessoas que não gostam, não. Eu amo elas. Alguns batistas ficam brigando. Aí a gente abre a Bíblia e está tudo lá. Chegasse aos gentios. As etnias, a palavra aqui é etnos, no grego. Todas as nações e etnias. Todas elas. Isso não implica dizer que todos serão salvos, não. Vai chegar em todos os lugares, em todos os cantos. E a salvação é aquilo que Jesus disse, João 3,16, é fácil de resolver. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, salvo. Quem não crê, já está condenado. Fácil de resolver. Não é universalismo, não pense que tem. Que é interessante, a gente encontra os irmãos ainda, a gente fica cai o queixo às vezes. E a reencarnação? Que reencarnação? Tem pessoa que disse, eu era uma barata antigamente, aí reencarnei. Aí elas agora só quer ser, sabe o quê? Fazia parte do grande império no passado e tal. Eu disse, ninguém quer ser, filho escravo, mas vem de uma herança. Não existe reencarnação, não existe purgatório. O que existe é salvação, o que existe é céu ou inferno, através de Cristo Jesus. E Cristo, somente Ele pode nos dar o céu. E Ele é o justo juiz, onde vai mandar aqueles também que não creram nele para o inferno. Por isso que Paulo responde, é a bênção de Abraão para os gentios, unificando judeus e gentios. Os que creram no Antigo Testamento judeus, os gentios que vão crer, e aqueles judeus que ainda estão aí,
que vai ser pregada a palavra para eles, e eles vão crer também. Há uma promessa. Se eles crerem, eles serão salvos como nós. Do jeito que nós fomos salvos, pela graça mediante a fé. Por isso ele fecha, aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo de Deus. Foi prometido. Aonde, pastor? Desde o Antigo Testamento. Joel 2, derramarei o meu Espírito. Jeremias, Isaías, Gênesis, quando o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E nós íamos nos tornar um dia esse templo e essa morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós aguentamos tantas batalhas. É porque o Espírito habita em nós. Se não fosse, a gente já tinha desistido, meus irmãos. É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que ele testifica. Naquele momento de dor. Naquele momento onde você pensa que tudo foi perdido. O Espírito Santo, ele testifica e vai lá em teu ouvido e diz: filho meu, filha minha, você é meu, você não está só, você tem um pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo de Deus, você é meu, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. São essas promessas, meus irmãos, que foram feitas e que todas elas serão cumpridas em nossas vidas. Por isso o pai não abandona o filho. Ele cuida, ele zela dos seus filhos. Porque nós temos, pastor, o quê? O Espírito prometido. Foi prometido no Antigo Testamento e foi derramado no Novo Testamento. E hoje você é templo, hoje você é casa, hoje você é morada de Deus. E seu coração deveria sair daqui regozijado, extremamente feliz. Homens e mulheres exultando, cheios da glória de Deus, porque é isso que nos dá toda a garantia para que nós possamos viver, continuar a seguir. São as garantias de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, homem, mulher, filho de Deus, filha de Deus, se tornando morada. O Espírito foi prometido, já foi derramado, já habita em você. E agora nós temos que continuar, prosseguir pela fé, de fé em fé, sabendo que Deus é aquele que garante. Ele não é só o justificador, mas Ele é o garantidor das nossas vidas. Ele não é só o justificador, mas Ele é o nosso redentor que nos garante. Ele não é só o nosso justificador, mas Ele é o nosso garantidor, o nosso fiador, o nosso redentor, o nosso salvador. Aquele que garante todas as coisas, porque foi por meio dele e através dele que aconteceu, e nós estamos hoje aqui nessa noite. Somos seus filhos, meus irmãos, filhos de Deus, herança de Deus e cordeiros com Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Um complemento ou uma pergunta, fiquem à vontade. Os que nos visitam podem fazer pergunta também. Se eu não souber, Giliard já está aí no ponto. Janson e irmão Ayrton, os três, para responder. O irmão Ayrton não está fazendo pergunta não, ele só disse que está ok para responder. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, irmão Ayrton? Irmão Ayrton, aí, nunca faz, vai fazer uma hoje. Vai fazer um complemento, né, irmão Ayrton? Já conheço. Graças, paz, igreja. Amém. Não, é que vocês podem observar aí na pracinha, que hoje colocaram umas plaquinhas, Feliz Páscoa. E lá na frente botaram um coelhozinho, né? E a gente, quando vê o texto aqui, era para colocar muitas cruzes aí na praça, que foi no madeiro, não foi no coelho. E Páscoa quer dizer passagem, né? Talvez o governante não conheça as escrituras, mas os padres, todo padre fez o curso de teologia. É mais fácil um pastor ser pastor e não ter o curso de teologia do que um padre, porque é teologia, né?
estudo de Deus, senão não é padre. Essa é uma exigência. Então eles deviam saber e explicar, né? Nunca me explicaram. Eu comecei na igreja católica cedo, mamãe me encaminhava logo cedinho com as velas para benzer e tal, e enfim. E quando era na Páscoa, que vai começar, Semana Santa, toda semana é santa, toda semana é de Deus, mas a Semana Santa pela tradição, e aí vinha toda aquela tradição, e eu fiquei sabendo depois de 50 anos depois o que significava que Páscoa é uma passagem. Na época de Moisés tiraram do Egito, aquele povo vinha na escravidão. Na época de Jesus, na nossa época, tira nós dessa escravidão através do sacrifício que foi mencionado aí nos textos bíblicos, e ali o madeiro, né? Todos, ele foi ao madeiro por nossa culpa, né? Porque quem matou Jesus, muitas vezes o pessoal, quando vai ler os textos, diz, só fala em Pilatos, Caifás, mas nós matamos Jesus, foi nós. Nós estamos incluídos nesse pacote aí. Não pode. Por quê? Porque nós somos pecadores, e ele deu essa esperança. Era interessante que todo mundo explicasse, porque se eu nunca tivesse vindo à igreja, eu ia morrer e não sabia o que era a Páscoa em si, porque nós não temos momento de Páscoa, porque Jesus já fez por nós. O que nós vemos é um misto de alegria e tristeza. Tristeza porque nós levamos Cristo à cruz, é a tristeza da gente, e alegria porque Deus aceitou o sacrifício dele, e através dele foi consumado, e ele ressuscitou, porque senão é em vão a nossa fé. É só este comentário para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos orar para que Deus ilumine, né? Através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que essas pessoas possam ser encontradas também. E nós, como Igreja do Senhor, temos esse papel de pregar e anunciar as boas novas. Mas é isso mesmo, irmão aí. Passagem. Ele passou e não puniu o povo de Deus, por causa do sangue do Cordeiro que estava nas vigas, né? E ele passou o nosso passado a limpo, e nossa Páscoa agora é a ceia do Senhor, onde nós celebramos todo mês, né? A sua morte, mas a sua ressurreição. Aquele que vive pelos séculos dos séculos e está no meio da sua igreja. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te rendemos graça por essa noite, ó Deus. Já gratos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, aonde a palavra de hoje foi substituição, aonde o Senhor nos substituiu naquele madeiro. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, sobre as tuas pisaduras, Pai, fomos sarados. E hoje temos redenção, perdão de pecados e salvação. Abençoe, Senhor, a tua igreja, que a tua igreja continue pregando, que a tua igreja continue anunciando, que a tua igreja continue com o estandarte do Evangelho na mão, ó Deus, anunciando as boas novas de salvação, mostrando para o mundo que ainda há esperança, e a esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que vive e está no meio da sua igreja, está com a sua igreja na palma das suas mãos. Abençoe também, Pai, aqueles que nos visitaram nessa noite. Que bênção, ó Pai, recebê-los, que alegria, que essa palavra possa penetrar nos seus corações, ó Deus, trazendo o principal, se eles ainda não foi, ó Deus, iluminação do Teu Santo Espírito, para que Ele possa convencê-los, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor possa derramar a maior bênção das nossas vidas, que é a bênção da salvação. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas.
Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém.